Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mais uma noite que Deus nos concede, estar na sua presença, a louvar e bendizer o teu santo nome. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Vai entrando, louvado seja Deus, boa noite, aleluia, pastor Itamar, em nome de Jesus, vai entrando, louvado seja Deus, boa noite, uma noite abençoada, quinta-feira abençoada, louvado seja Deus, a semana passou rápido, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Estamos ao vivo, aleluia, mais uma noite quente, o dia foi quente, a noite mais quente, louvado seja Deus, tivemos ali, louvado seja Deus no culto das mulheres, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, uma bênção de Deus, brador com força. Boa noite, Joane. Louvado seja enaltecido no Senhor. Aleluia. Então vamos entrando, vamos louvando. Boa noite, Andréia. Salmo 91. Louvado seja enaltecido no Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Eu estou aqui no notebook, que aí eu pego o hino aqui, louvado seja Deus, vamos louvar o hino da harpa cristã, louvado seja enaltecido no Senhor. Como eu não sei todos os hinos, eu tenho que olhar aqui, louvado seja Deus. Vamos louvar o hino primeiro. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, mandando chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para um cenário de amor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, mandamos chuva constante, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, vem dentro do nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Eita glória, chuva de graça, louvado seja Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemple essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixo. Essa cruz nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Boa noite a todos. Shalom, shalom. Aleluia. Lala Tove. Boa noite. Com Manabrete, Alabaçai, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Deus enviou teu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Aleluia, porque Ele vive. Posso crer no amanhã,
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória. Soldados somos de Jesus e campeão do bem da luz, no exército de Deus, batalhamos pelo céu, cantamos, vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Igreja, breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiel ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançai, e no a Jesus falai, e da salvação valai, alma ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiel ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia! Breve vamos, aleluia, terminar a batalha. Em muito breve, louvado seja Deus, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá. E aí, louvado seja Deus, não vai haver mais, aleluia, peleja, não vai haver mais desprezo, não vai haver mais guerra. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, estaremos com Ele. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, aleluia. E o Senhor, aleluia, vai nos sustentar para a eternidade. São as santas escrituras que me fala de Jesus. Aleluia. Alabaçu. São as santas escrituras. Aleluia. Eu tenho que ir aqui ao meu notebook, eu vejo o zino aqui. São as santas escrituras que me contam de Jesus, ao qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nos dar a eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou.
Nunca mais será ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o teu sangue remidor, de uma lança transpassado foi ao lado do Senhor, suas mãos em pé pregado com os cravos lá na cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais será ouvido outro conto de amor que transforma o perdido em arreio e rebelde pecador, que nos traga o evangelho, que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo, aleluia, esse conto de amor. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação está fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação e da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Aleluia, nunca mais será ouvido outro conto de amor que transforma o homem velho em rebelde pecador. E rebelde pecador, nunca mais será ouvido outro conto de amor que transforma o perdido e rebelde pecador, que como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação, que transforma o homem velho numa nova criação. Eita glória, hein? Louvado seja Deus. Deus é bom, o diabo que não presta, sabe? Louvado seja Deus. Fogo no capeta, ele está repreendido no nome de Jesus, como anabrece. Fogo, 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 meu Senhor, manda fogo, fogo, aleluia. Fogo pentecostal. Ai, ai. No Pentecoste, a Ravacébia, 24. O que Jesus falou foi de repente lá do céu o vento assoprou e veio a casa toda encher o coração como um poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teu verbo batizar. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações como um poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar
conservo de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que nos encheu do seu vigor. Aleluia! Poder, poder, poder pentecostal. Vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal. Teu verbo batizar. E começaram a falar, repleto do poder, em outras línguas a exaltar o que mandou trazer. Foi os ricos dom do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal. Teu servo batizar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a todas. Aleluia, aleluia. Deus é bom, diabo que não presta. Louvado seja Deus, Deus é bom em todo tempo. Deus joga por terra toda afronta. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Vai entrando e vai compartilhando esta live. Remandou, revolbre, assarai astéria. Remandou, revolbre, nablacantaravasúbia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ai, como na prece, alamantou, briassarai. Da levande canto, revolbre, nas anaramanto, revolbre, assarai. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Terra canto, revácia. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu tô com a espada afiadíssima. Tá vendo que eu não tô nem fazendo comentário, entendeu? Aleluia. Seja bem-vindo todos que entrar, tá? Todos, uma vez só. E hoje, aleluia. 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. Vamos ver algo. Foi aqui que Deus me deu essa palavra. Louvado seja Deus, ali na igreja. Estava ali falando com Deus. E Deus falava ao meu espírito. Vamos ver o que Deus vai falar conosco hoje. Porque pela manhã ele falou sobre Obadia. Aquele que é mantenedor, né, dos profetas. Aquele que conserva a voz profética, que alimenta, que guarda, que cobre, que cuida, que intercede, né? Agora, louvado seja Deus. Ele me deu essa palavra, né? Louvado seja. Tá pensando em convidar alguém para pregar? Aleluia. Mas quem vai pregar hoje sou eu. Louvado seja Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Shalom, shalom. Segundo livro dos Reis, capítulo 11. Diz assim, verso 1. Aleluia. Estou aqui com, né? Porque eu prefiro ler aqui na Bíblia, assim, né? Almeida, revista corrigida. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasia, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, guarda esse nome, Jeoseba, vou pôr aqui, vamos ver se tem ainda
Jeoseba. A Esther Jeoseba. Um nome bem diferente. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acazia, tomou Joás, filho de Acazia, e o furtou entre os filhos do rei, aos quais matava, e pôs ele e sua ama na recâmara e escondeu de Atalia. Assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joseba chamar o centurião com os capitães e com os guardas, e o colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e ajuramentou na casa do Senhor. Ele mostrou o filho do rei, e deu-lhe ordem, dizendo: esta obra que vós haveis de fazer, 1/3 parte de vós que entra no sábado para a guarda da casa do rei. A outra 1/3 parte estará na porta do sul. A outra 1/3 parte na porta de trás dos guardas. Assim farei a guarda dessa casa, afastando todo. E as 2 partes de vós, sabei, todos que saem no sábado farão a guarda do Senhor junto ao rei. Rodearei o rei, cada um com a sua arma na mão, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estarei com o rei, quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, o centurião conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um dos seus homens, tanto que o que entrava no sábado e o que saía no sábado vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu ao centurião lança e escudo, e os que havia sido do rei, que estava na casa do Senhor, e da guarda, e puseram cada um com a arma na mão, desde o lado direito da casa ao lado esquerdo, a banda do altar, a banda da casa, junto ao rei, ao redor. Então tirou o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu o testemunho, e fizeram o rei, e ungiram, e bateram palmas, e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, entrou na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume dos capitões. Louvado seja Deus. Lavachúria. Da guarda do todo o povo da terra, e conduzir a casa do Senhor. E o rei vieram pelo caminho à porta da guarda, e a casa, e se assentou no trono. A porta e toda a terra se alegrou, e a cidade repousou, e mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei, e era Joá da idade de 7 anos, quando fizeram rei. Agora louvado seja Deus, aguça os seus ouvidos, louvado seja enaltecido no Senhor. Estava orando lá na igreja, antes de começar o culto, nós tiramos um período de oração. E aí o Senhor falou para mim: louvado seja Deus. Tem vidas como Obadias que preserva, que cobre, que alimenta,
que mantém a voz profética. Mas tem vidas como a Thalia, como a Anabresse, aleluia, que matam. A Bíblia diz que vendo a Thalia, que o seu filho, o rei, Acazia, morreu. Ele morreu, mas ele tinha herdeiro. A Thalia já tinha passado o teu tempo de reinar. Ela reinou quando o seu marido estava vivo. Depois ele morreu e veio o seu sucessor, seus filhos, e aleluia, assim sucessivamente. A Bíblia diz que Acazia morreu. Louvado seja Deus. E agora a Thalia se levanta e ela manda matar todos os seus filhos. Lava-cérebro. Todos. Para reinar no lugar. Rebandou, revasse de Acazia. Ela não sustenta, mandou matar todos os netos, filhos e netos, para que não houvesse descendência. Só que a Thalia se esqueceu que havia uma promessa sobre Judá, que da semente de Judá o Senhor levantaria Revandura e a Sebre, o remidor. Aquele que ia resgatar as nações. Ele viria da semente de Judá. Joseba, uma princesa, que você só vai ver o nome dela aqui, como Anabresse. Meia-irmã de Acazia, quer dizer, era irmã por parte de pai, que ela é vassal, morando em outra terra distante, dentro do palácio, vivendo como princesa. Mas quando ela ouve que a Thalia está mandando matar todos os seus irmãos, eleva a fé. E descendente, os filhos, para reinar, ela sai, segundo os historiadores, ela pega uma comitiva, tira as vestes de princesa, entra na cidade de noite, como Anabresse, e resgata o menino. Ela vai. A Thalia agora acabou, morreu, é fim de linha, não tem mais nenhum descendente e eu vou reinar. E realmente ela sentou no trono, reinou o primeiro ano, segundo ano, louvado seja Deus, como muitos estão reinando. Você olha assim, nossa, aquela pessoa está reinando sem a presença, sem a autoridade, sem unção, sem temor, mas está reinando. Assim era Thalia, em supor o trono do filho, que ela abandonou Revaz, estava reinando. A preço do quê? De sangue, a preço de vida, que ela abandonou Revaz. Joseba, nós vemos aqui duas mulheres, cada uma com caráter. Uma preserva, uma está disposta a correr risco, entrar na cidade, está disposta a morrer para preservar a voz profética, para preservar a semente de Judá. A outra quer matar.
E não só quer, mas como mandou matar. Revassubinar. Para se reinar. Sentou no trono, pôs coroa, pôs manto, pôs cedro com manabrece, lavando, e é todo mundo dando referência, e foi o primeiro ano, remandou, revasse o segundo, mas Joseba, ela entrou na cidade, louvado seja Deus, escondeu o menino, a Bíblia diz na recama, dentro da casa do pai, dentro da casa do Senhor. O único lugar que a Thalia não entrava é na casa do Senhor. Rebandura e a sébria, nas recamas. Louvado seja Deus, no secreto. Levar a saia. Aleluia. A Thalia pegava. Aleluia, mandou matar todos os seus filhos, todos os seus netos. Matou todo, agora eu estou reinando. Reinou o primeiro ano, segundo ano. Mas Joseba, ela escondeu o menino na casa, aleluia, de Deus. Aleluia, junto com a sua ama. Lá tinha uma recâmara, um quarto secreto. Ali o menino comia do altar. Louvado seja Deus. Estava diante da arca, rebandúria sébria. Quando terminava lá os rituais religiosos, culto, louvado seja Deus, ele se alimentava, o sacerdote estava cuidando, a ama estava cuidando, e ele era alimentado ali dentro daquele quarto, louvado seja Deus. Ninguém sabia o teu nome, ninguém sabia quem ele era, mas ele está crescendo no anonimato, ele está crescendo encoberto, ele é um projeto, louvado seja Deus, que não está, não, ele é diferente, ele não se enquadra no sistema. Rebandúria séria. Os demais, para crescer, era filho de sacerdote, era privilegiado, rebantúria sébria, era da linhagem. Ele tinha sangue real, mas estava escondido. Se eu tivesse que colocar uma mensagem, a Ravaceva, um tema nessa mensagem, eu colocava escondido em Deus, escondido no Espírito Santo, escondido no abrigo, escondido, gerando no secreto. Ninguém está vendo, mas o menino está crescendo, o menino está ficando robusto. Passa o primeiro ano, o menino não sai do templo, o menino não brinca, o menino não joga bola, o menino tem que estar ali escondido, aleluia, coberto, e a ama ali, louvado seja Deus. O menino começava os cultos, ele estava ali, atrás da parede, não podia chorar, não podia brincar, louvado seja Deus. A ama falava, fica quietinho, não faça barulho, fica quietinho, vai começar o culto. Aí, ó os passos, o sacerdote, olha os passos, os levitas, ó, tá chegando, fica quietinho, como morto, porque se a rainha souber que nós estamos aqui, nós somos mortos. Passou o segundo ano. Imagina uma criança de 2 anos, 3 anos, querendo correr, querendo jogar. E a ama quietinho. Não pode fazer barulho. Ninguém pode te ver aqui. Ah, mas por que eu não sou como as outras crianças? Porque estão jogando bola, porque estão treinando, porque estão lá, andando no palácio, porque você está sendo
Rebacébia. Ah, porque eu não sou igual ao outro. Não, porque você é diferente. Você é a semente, você é da semente, da descendência de Judá. 4 anos, 5 anos. Imagina um menino de 5 anos. Mês, ano, semana. Não pode sair dali porque não pode ser visto. É crescendo no secreto, é crescendo no silêncio, é crescendo na humilhação, é crescendo debaixo da ameaça, é crescendo debaixo da ameaça de morte. Que ela é Barcai. Quando chegou o 6º ano, o ano da terra, 6º, ano das conexões do Vav, Joseba, aleluia, entra novamente no cenário, aleluia. Ela vai de novo, se apresenta ao sacerdote e ela fala, como na prece, sábado é dia do descanso. Aguarda que sair, não vai para casa, vai pegar as armas e vai ficar com as armas. Aguarda que vai cobrir o posto, vai ficar com a arma na mão. Um na porta, outro do lado do sul, outro do norte, outro lá na retaguarda, e uma guarda estendida em volta do rei. Porque vai haver agora, como Anabrés convocou os sacerdotes, convocou os ministros, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, remandou, revolbriaçarai, e deu ordem e juramento dentro da casa do Senhor. Aí mostrou o menino. Ah, Lachebre canta. E Joada reconheceu, ele é filho do rei, ele tem sangue real, ele é o herdeiro legítimo do trono. Rebandou, revolbria, Atalia, revandúria, sébria, tentou insultar o trono, mas ele é o herdeiro legítimo. Kelebian de Calassai. Mandou chamar o sacerdote, mandou chamar o escriba, mandou chamar como nas testemunha, e ali diante, a revandúria sébria das autoridades, o menino foi ungido, aleluia, rei, para reinar sobre Judá, revandúria sébria, e deram ordem, olha, coloca a guarda, sentinela, se alguém tentar entrar, mata. E quem aparece? Atalia. Alá, estou brincando, taravassai. Quando soube de canto revaz, Atalia ouvindo a voz dos guardas, e do povo entrou ao povo na casa do Senhor, porque o povo aclamava, viva o rei, viva o rei. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume dos capitães, e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombeta. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joada deu uma ordem ao centurião que comandava as tropas e disse: tirai-a para fora das fileiras.
e a quem seguir ela também mata a espada, porque o sacerdote diz: não mata na casa do Senhor. E eu acho interessante isso, que o sacerdote aqui, ele deu uma ordem: tira para fora, não mata na casa do Senhor. E quantos na casa do Senhor matando? Às vezes não é com revólver, não é com fuzil, não é com a R15, não é com a mouse, mas é com a língua, calavacém, é com atitude, é com desprezo, é com a indiferença, é com a inveja. Arrabandou Priassarai, como a Thalia, que ela abandou Riassai. Mas o rei diz: não mata na casa do Senhor, leva para fora da cidade. Lá, Rebanduriassé, lançaram mão dela e ela foi para o caminho da estrada do cavalo, da casa do rei, e ali mataram a Thalia. Por quê? A espada. Porque lá no começo a Bíblia diz, aleluia, que ela matou os seus filhos, matou os seus netos, achou que tinha acabado com a descendência de Judá, a espada, que ela mandou revou. Só ficou um, que foi o menino, e foi escondido, e ficou escondido durante 6 anos. É um período muito grande para ficar em silêncio, para chorar em silêncio. 6 anos. O menino ia expressar, ele ouvia: não faça barulho. Como a Anabressa ia chorar, engole o choro. Ninguém. Só está eu, a ama e ele aqui nessa recama. Mas ele não estava guardado num hotel. Não, ele está guardado na casa. Deus preserva os seus. Deus olhou para o menino pequeno. Deus, como a Anabrécia, olhou para ele como um Dalit e falou: sobre a semente de Judá uma promessa. Rebanduriassé, ninguém mata, ninguém toca. Rebanduriassébria, ninguém como a Anabrécia lavacébria. A semente de Judá é preservada. Ela é briândica. Enquanto a Thalia semeava a morte, o medo, o terror, Joseba, e você só vai ver o nome dela aqui, ela semeava vida, coragem, ousadia. Ela saiu do teu reino a mais de quilômetro, de milha, mas falou: não, eu tenho que pegar a minha comitiva, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela poderia ser morta, ela poderia chegar lá, aleluia, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ela fez no secreto. Na Xarabacai,
Elebanduriacé. E Joada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo que seria o povo do Senhor, com também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e derribaram também como os altares e as suas imagens, e totalmente quebraram a Matã, sacerdote de Baal. Mataram perante o altar, entre os sacerdotes e os oficiais da casa do Senhor. Alabacalavasse. Joada fez um concerto. E o povo também fez um concerto. Rebandou revaz. E todo o povo da terra entraram na casa de Baal e derribaram os altares. Quelebeaçai. Qual o altar que está na sua vida que tem que ser derribado? Porque não adianta levantar um altar para Deus e outro para o diabo. Não adianta, como a Anabrece, a Lavacé, levantar um altar para Deus, está na casa de Deus, e dar lugar ao diabo. Está escrito na Bíblia, não dê lugar ao diabo. Quelebrian de canto. Levante calaçai. Levante canto revaz. Aleluia. Levanto revolve. Joseba é conhecida como a rainha, como a Ravassúpia, que preserva a vida, que lutou, aleluia, correu risco para preservar a semente de Judá, que lebion de Koupanai, lebion de Koupanai. E é da semente de Judá que veio, aleluia, Alabanduriacé, Mação, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Obed, Nai terra, Nachúrias terra, Ricantorevácia. Aleluia. Rebanduriacé. É da semente de Judá que gerou José, que veio ser pai adotivo de Yeshua. A pergunta é: quem nós somos? Será que nós temos mais de Joseba ou mais de Atalia? Se você olhar essa geração, aí você olha e você vê, não é julgando, que ela mandou revaz. A paz do Senhor, pastor Sidney. Louvado seja Deus. Mas a Thalia era uma mulher maligna, cruel, que queria matar o rei e mandava matar os profetas para silenciar
a voz profética, como Anabresse, enquanto Joseba colocava a sua vida em risco para preservar a voz profética. Rebandou revasse. Anai terra manto jogolobrias. Lebande calaçai. Precisamos, meus irmãos, na nossa vida, seguir exemplo como Joseba. Uma mulher só. Não é uma multidão. Uma. Ela preservou. Ela não tinha... Ela tinha um palácio, mas não tinha como tirar o menino dali. Mas dentro, aleluia, rebandou revasse daquele lugar, daquela cidade, onde rebandou reacébria, a morte era iminente, o menino cresceu. Sabe o que eu aprendo? Rebandou revasse. Anacanto revolbre. Sabe o que eu aprendo? Elebiacai astéria. Que no ambiente de morte, que no ambiente como hostil, aleluia, rebanduria fé, Deus sempre vai levantar um guime, vai levantar alguém para conservar a voz profética. Abençoou que tinha matado todo, mas Deus sempre, aleluia, preserva um. Me faz lembrar quando Saul foi na cidade de Nob, aleluia, e mandou matar Rebandúria Sébria, aleluia, os sacerdotes, Anaxarai, Calai, terra, mandou matar todos os sacerdotes. Em 1 Samuel, que levantou revasse, 22, Rebanduriacé. Eram 85 sacerdotes que ministrava a labandúria sébria, que oferecia incenso, oração, sacrifício. Saul mandou matar os 85. Calabacanta rabachúria, rebandou revolve, anaracai, anai tu que nabracanto, anai terra manto jogolobriar. Mas o Senhor, como Anabresse, quando mataram ali o sacerdote, ferido a espada, Saul falou: agora acabou, morreu, não tem mais nenhum. Mas Deus guardou um, alabacanto revasto,
Levantou revobre a sarai. Levantou recebe. Aleluia. E Deus ali preservou o filho de Aimeleque, Abiatar, o sacerdote, fugiu para o acampamento. E Abiatar, que ela mandou de Assem, da linhagem de Levandur Refobre, de Levandur Calassai, dos filhos de sacerdote. Ele foi da longe. Aí quando Saul falou, agora acabou, não tem mais sacerdote, não tem mais Levandur e Assem, quem apresenta oferta, não tem mais quem apresenta sacrifício, não tem mais quem apresenta, aleluia, incenso, que é lavação. Deus levanta Abiatar. Naracanto, ribandobriaçarai. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus não é apanhado de surpresa. Deus surpreende. Deus, como a Manabresse, ele tem o controle nas mãos. Aleluia. Ele não perde o controle. Rebandou, revasse. A nação sacerdotal foi preservada. Keleb Assai. A voz profética foi preservada. Eu estava de joelho e Deus falou comigo. Há vidas que geram vida. E há vidas que matam a vida. Que é levandores. E a arma mais poderosa não é a bomba nuclear. A arma mais poderosa que o diabo tem usado é a língua de muitos. Para ferir, para destabilizar, que ela mandou revasse, para te perseguir, para te jogar no chão. Mas eu vim como boca de Deus, como Manabresse, dizer que a semente de Judá não será destruída. Ela é biande calachou. Anaracanto rebandou, revassuí. A semente de Judá não será destruída. A semente de Judá será como Nerevacébria, preservada. A lavandúria sébria. Eu vim como boca de Deus para te dizer, como Manabresse, eu profetizo, vão tentar te matar, vão tentar matar os teus projetos, vão tentar te lançar no chão, vão tentar descredibilizar, desqualificar a tua vida. Alai, lébia, rebandou, revasse, lébia onde canta, líbias te canta lavassai. Porque é isso que o inimigo faz. Ele tenta, aleluia, a lavassé, te levar à incredulidade. Ele desqualifica o seu trabalho. Ele desqualifica a tua família. Ele desqualifica a Ravacebe. O que é virtude? Ele fala, é um fracasso, é um defeito. Não, seja o que você é. Levante, decai.
Rebanduriacé. Você é descendente de Judá. Lebandecomana. Judá não era perfeito. Judá como a nabressa. Aleluia. Levantou revasse. Entregou o seu cajado, o seu lenço, o seu anel. Judá ficou na casa do Beleni. Judá cometeu muitos erros, mas o Senhor escolheu. E o escolhido não tem escolha. Ai. Quando te perguntarem como você chegou, você vai dizer: o Senhor me ajudou. Você é a escolha de Deus. Rebandou, revolta. Deus investe em você. Deus investe, Deus acredita. Acredite que é hora de vencer. A lavachúria. Essa dor levanturiacé, levantou revol. Ai, como anabrece. Você pode até tocar o céu, se crer. Calavachúria. Acredite que nenhum herói como anabrece. Ai, levante-com. Campeão, vencedor, Deus da asa, lavachúria, remantou revasse. Alai como anabrece, recoma nubriegue. É Deus, a lavachúria. Você vai conquistando o impossível. Acredite que é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, como anabrece. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-heróis. Nossos sonhos a gente é que constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor,
Deus da asa faz seu voo, campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível e te mostra o teu valor. Tanto recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Você é campeão, você é a semente de Judá. Deus olhou e falou: essa semente aqui ninguém toca, é semente selecionada. Revanturiacebe. Estão tentando te desprezando. Dá de ombro, beijinho no ombro. Estão te perseguindo. A Ravaceba, o menino cresceu no anonimato, dentro do quarto. A Lavacébia, dentro do quarto ali. Só ele a ama. Diante da arca, é só Deus. E no silêncio. Aleluia. Quando Satanás falou: agora acabou com ele, agora acabou. Deus falou com Manabrece, rebandou revaz. Agora você vai reinar. Porque eu tenho trono para você. Eu tenho coroa, eu tenho cedro. E a Bíblia diz que o menino Arava sentou no trono, foi ungido e governou, e houve paz. Porque onde tem presença tem paz. Levacebe, rebanduriacebe, como Anabrece. Esses dias alguém falou assim: ai, André, fulano falou que vai te dar um gelo. Ai, vai me dar um gelo. Aí que você fala? Você tá, me dá um gelo, eu sei fazer nevar. Ai, o que é gelo, meu Deus? Para quem vive na Antártica. Não é, Augusta? Aleluia! Calabanturef. Alguém vai lá: ai, minha filha, que leva um deve a saia. Ai, falou que vai te dar um gelo. Eu falei: o que é gelo? Para quem vive na Antártica. Segura essa senha, como Anabrece. Você nasceu para ser vencedor. Você foi consagrado a vencedor. Você é da linhagem real. Pode levantar a Thalia, mas a Thalia semeando a morte, a lavacébria, querendo insupar o que é do outro, matar. Mas lá na frente, o rei falou, como Anabrece: tira ela para fora. Tira ela para fora da cidade. Mas ela não morreu antes dela, a Lavacebe, de ver o menino reinando. Entendeu? Que ele mantou revaz. Porque ninguém como Anabrece, alá e terra, como a nubricanta revasse. O inimigo levantou revasse. Libiasse. Te canta lavassai. A Thalia, ela foi
destruída. Aleluia. E tem muita gente como a Thalia. É da semente de Judá que veio a voz profética. Tem gente querendo matar a voz profética. Mas Deus sempre tem uma Thalia. Deus sempre tem uma Joseba. Ninguém sabia quem era Joseba. Aleluia, mas como a Anabresse, a Lavacébia. Aleluia, ninguém tinha conhecimento da sua história. Ela era meia-irmã. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Canavacébia, aleluia. A Casia tinha outros irmãos. Ela não era como a Anabresse, a Lavantobria, aleluia. Mas ela se levantou. Falou, não, eu vou me colocar na brecha. Eu vou me colocar na brecha. A Ravacébia. Eu gosto de Joseba, porque ela arrisca a sua vida para que o outro reina. Tá entendendo? Ela passa no meio do esquadrão, ela passa, sente o cheiro da morte. Ela prepara o cenário todo, mas é a Ravassúbia, como a Anabresse, mas não é ela que vai reinar. Mas ela prepara o cenário. Rebandu revas para o menino reinar. Que ela abarcou uma nasce. Por mais Joseba na terra. Aleluia, que Deus levante vida, que prepara cenário, que seja suporte para o outro. Calavacé, tá entendendo? A Thalia não. A Thalia queria matar. Aleluia. Reinar. Que leva sai, poder. Mas Joseba, ela preparou o cenário como Mardoqueu. Esther só reinou porque Mardoqueu preparou o cenário para ela reinar. Tá entendendo? Ele escreveu ela. Ele, como Anabresse, a Lavassai, a escreveu. Mesmo, louvado seja Deus, ela sendo tua sobrinha, cuidando da casa. Ele não ficou assim, ah, não, e se ela for eleita, né, eu vou perder, não. Ele promoveu. E eu te falo pela boca de Deus. Estava ali ajoelhada e Deus falou comigo. Fala para os meus filhos, fala para o meu povo, fala para minhas servas, que eu quero homens e mulheres que promovam. Promova o outro, que prepare cenário para o outro, que seja suporte para o outro, que não tenha medo do outro brilhar mais que você, que não tenha medo do outro ir mais além. O frecheiro, ele pega um galho e ele começa a trabalhar, e ele começa a preparar aquele galho. Louvado seja Deus. E ele começa a fazer aquela flecha, ele vai, né, trabalhando na madeira, esculpindo. Aí quando as flechas ficam, louvado seja Deus, quando ele põe ela no arco, que ele puxa, ele vai puxando, e quando ele solta, ele não tem ciúme da flecha, que ele está lá atrás, a flecha está lá na frente. Você está entendendo? Caleb sai.
Ele tem prazer. Quanto mais longe a flecha for, mais prazer ele tem. Quando a flecha alcança o alvo, ele vibra. A minha flecha está brilhando. Olha, eu fico toda arrepiada. Que é lava-cérebro. Que a minha flecha acertou o alvo. E ele comemora. Que eleva a saia. Que nós possamos ser como esse arqueiro que lança a flecha, que prepara a flecha, que coloca no arco e que impulsiona a flecha a ir mais longe. Que nós possamos ser como Joseba, que carrega a unção da vida, e não como a Thalia, que carregava a morte. Campeão, vencedor, Deus da azão, faz seu corpo campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo. Essa fé que, como a Anablécia, que te vai, essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. Aleluia. Medita nessa palavra, nessa revelação. Eu tenho impulsionado, eu tenho motivado as flechas, ou não? A Thalia quer matar, silenciar. Mas Joseba, ela preserva. Vamos ser preservador de fontes. Vamos ser guardiões, aleluia, espirituais. Vamos, como Anablécia, nos alegrar, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, se você puder. Feche seus olhos. Pai, em nome de Yeshua Yamashia, Messias de Israel, eu te louvo por esta palavra. Eu te louvo por esta palavra, que a semente de Judá será preservada perpetuamente. Não haverá, como Anablécia, engano. Não haverá, Senhor Deus, bloqueio. Não haverá, como Anablécia, perseguição. Nada vai, como a Naravácia, destruir a semente de Judá. Como no Brieg Navassé. Senhor, que tu venha proteger e guardar esta vida. Aleluia. Que possamos seguir o exemplo de Joseba. Que o seu nome é citado somente nesse capítulo, mas de uma maneira que ela marcou gerações. Que venhamos, Senhor, marcar vidas, marcar gerações, para a glória do teu nome. Abençoa cada vida que entrou nessa live, que ela possa
como boi, remoer essa palavra. E que ela venha surtir efeito na sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um que entrou. Louvado seja Deus. Aleluia. Amanhã é o último dia para você fazer o seu voto. Aleluia. Apresentar uma oferta a Deus de R$12 para o seu voto. E essa oferta, louvado seja Deus, ela vai reverter para as crianças da Jaqueira, onde nós vamos fazer o Natal solidário. Louvado seja Deus, você pode contribuir, aleluia, pelo CNPJ, aleluia, louvado seja Deus, como Anabresse, Delemantor Revobria, Anai Terra, Delébia, O Revobria, Lebiande, e de canto rebriante, rebria. Aleluia. Você pode contribuir para nós poder comprar os panetone das crianças, fazer a janta, né? E dar um Natal, né? Nem que for uns momentos, né? De dignidade, de conforto, de acolhimento para as crianças da Jaqueira, combinado? Deus abençoe a todos, tá bom? Você tenha uma boa noite, que o Senhor te guarde, te proteja e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e dê a paz. Que você possa digerir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Tchau.